Bom dia, pessoal. Aqui é o seu professor Marcelo, aula de pavimentação. Essa é a sexta aula, continuação da aula 5. E essa aula é basicamente explicativas para dimensionamento de pavimento, que a gente chama de pavimento flexível. São dois exemplos práticos que usualmente a gente utiliza tanto para implantação de rodovias, que hoje está em torno de 20% no Brasil, e 80% de restauração. Esses dimensionamentos são válidos para os dois tipos. Então, eu quero apresentar aqui dois exemplos práticos. Pausadamente, vocês poderão entrar em contato comigo depois dessa aula, se tiver alguma dúvida. Vou passar também tarefas referente a esses tipos de exercícios para vocês fazerem um treinamento. As tarefas, naturalmente, vão valer ponto, vão ajudar. Na pavimentação, eu não costumo dar prova, mas eu costumo dar ponto nas tarefas, né? E se vocês seguirem os exemplos práticos aqui, vai dar para fazer tranquilo os exercícios, ok? Nesse primeiro exemplo aí, está pedindo para dimensionar o pavimento de uma estrada, né? O volume médio dessa estrada é 1.600 veículos dias, é ida e volta, o trecho de A a B, de B a A, né? E o projeto também pede 20 anos. O fator de veículo, FV, pelos levantamentos que foi feito, deu 1,8. E o CBR do subleito existente é 4. E se tem material disponível para o reforço do subleito com CBR 10. O subbase, um CBR igual a 25, e um material disponível para a base CBR 90. Vocês podem estar em dúvida aí, porque o CBR, geralmente para subbase, é acima de 40. Excepcionalmente, nesse projeto, por alguma razão ou alguma circunstância, o material de subbase foi liberado com CBR igual a 25. Então, vamos lá. Com esses dados aí, devemos calcular o valor de N. Para que tipo de pavimento que a gente vai ter que utilizar acima. Então, para iniciarmos o cálculo do número de operações de um eixo padrão, representado por N, durante um determinado intervalo de tempo, precisamos encontrar o valor do volume de tráfego na via, conforme abaixo. Então, nós temos aí, volume total, 365 vezes P vezes o volume médio da estrada. Já falamos anteriormente, né? O volume total 365 é referente a um ano. O P é o período que essa rodovia vai trafegar até o final, e 1.600 veículos por dia. Então, você fazendo essa operação aí, vai dar 11.680.000 veículos. 11.680.000 veículos. Daqui a 20 anos vai ter essa quantidade de veículos que passou nessa rodovia. Então, para dar continuidade ao cálculo de N, nós temos o fator o volume de tráfego vezes o fator de veículo. Então, basta nós multiplicarmos 11.680.000 vezes 1,8, que vai dar 2,1 vezes
10 à sétima. É o nosso N para o projeto dessa rodovia. Passo 2. Nós temos agora, depois do cálculo do N, nós temos que determinar a espessura mínima do revestimento. Calculado o valor acima, nós devemos vir pela tabela 1 e confrontar com esse valor de 2,1 vezes 10 à sétima e para ver qual a espessura mínima para esse revestimento e qual é o tipo de asfalto que a tabela vai nos proporcionar. 2,1 vezes 10 à sétima não pode ser nem tratamento, não pode ser revestimento betuminoso com 5 centímetros de espessura, não pode ser com concreto betuminoso com 7,5 de espessura, concreto betuminoso com 10 centímetros de espessura. Então, gente, nós estamos aqui, ó, 10 à sétima, o N é maior do que 10 à sétima, ou menor ou igual a 5 vezes 10 à sétima, né? Maior ou igual, ou menor que 10 à sétima. Então, o revestimento, que a gente denomina de R, é concreto betuminoso com espessura mínima de 10 centímetros. Ô, gente, tem um detalhe que futuramente eu vou dar massa asfáltica, tratamento, mas as camadas aqui, elas serão duas de concreto betuminoso. Por quê? Porque a base máxima de você colocar pelas faixas do DENIT é 5 centímetros. Então, nós vamos ter duas camadas de 5 centímetros aí de espessura de material. A de baixo, as primeiras 5 centímetros, a gente denomina de binder. B-I-N-D-E-R, binder. Tá? E a de cima, uma faixa mais fechada, uma massa asfáltica mais fechada, de 5 centímetros na faixa 5. Geralmente, se o DENIT, a maioria nas faixas utiliza para binder na faixa B, que é mais aberta, e a de cima do binder, a massa asfáltica de cima do binder, de 5 centímetros, ela é determinada pela faixa C. Feito isso, descobrimos que essa estrada, que esse pavimento, ele tem que ser de concreto bituminoso com 10 centímetros de espessura. Tá certo? Duas faixas, uma de binder de 5 centímetros e outra de massa asfáltica de 10 centímetros, com o mesmo material, provavelmente um CAP 20 ou um... Tá certo? Que isso, as aulas futuras vai ser dado. Feito isso, nós vamos agora, passo 3, determinar a espessura total do pavimento. Então, devemos agora determinar a espessura total do pavimento por meio do hábito da figura abaixo, que vai ser mostrado, em função de N e do índice de suporte, ou CBR, da camada a ser protegida por ele. Essa figurinha aqui já foi dada em aula, né? Subleito, reforço, subbase, base e finalmente revestimento. Tá? Então, pessoal, acontece o seguinte, conforme a imagem aqui de cima, através do hábito abaixo, os valores de HM sendo M igual a 4, CBR do subleito, HN sendo M igual a 10, que foi dado lá atrás, CBR do reforço do subleito e H20. Gente, eu pus uma observação aqui em negrito. Vale observarmos que o CBR da subbase é 25 e não 20. No entanto,
a espessura do pavimento necessária para protegê-la é determinada como se esse valor fosse 20, e por esta razão usa-se sempre a simbologia H20. Professor, se a subbase fosse 40 aqui ou 60, seria o mesmo princípio, ela é determinada como se fosse o valor fosse 20, através dos ábacos, né? Então, ó, para a gente determinar a espessura acima, a gente basta que tracemos uma reta vertical a partir do valor de N da estrada, até cruzar a reta com o valor do CBR da camada ser protegida ou um valor aproximado. Por fim, basta apenas traçarmos uma outra reta horizontal em direção ao valor da espessura. Gente, parece complicado, mas é bem simples. Os valores que resultaram foram esses aqui, ó. H78, H1046, H20. Professor, mas até agora eu não entendi nada. Assim, minha cabeça está uma piorra, né? Onde que está o gráfico, né? Então, o gráfico está aqui, ó. Aqui, horizontalmente, é o N, tá? É o N. Então, nós temos 18 mil toneladas, tá? Então, nós vemos aqui 18 mil toneladas, deu 2,1 vezes 10 a sétima, vai dar exatamente nesse lugar aqui. Então, ó, nesse lugar aqui, ó, deu 2,1 vezes 10 a sétima. O primeiro aqui não é 4, o CBR aqui, ó, não é 4, é 4 aqui, ó, tá vendo aqui? 4, tá? Então, ó, suspeitos aqui, gente, isso aqui é geométrico, tá? Se você colocar uma reguinha aqui, ó, tá? 2,10 a sétima vai dar aqui, tá? 2,10 elevado a sétima aqui, ó, tá? Vai dar aqui o 2,1 elevado a sétima vai dar aqui. Se você suspender aqui, ó, o primeiro CBR aqui dá 4. Tá aqui, ó, essa em diagonal aqui, ó, o CBR está dizendo 4. Encontrei aqui, horizontalmente, eu passo uma reta, tá certo? Deu 78. Tá? Se você colocar a régua aqui, ó, das dimensões, vai dar 78, como tá mostrado aqui. Ok? O segundo aqui, tá? É 10. O CBR é 10. Então vamos voltar aqui. Se suspender aqui, você vai lá onde que o CBR é 10. Horizontalmente você passa uma reta e aqui vai dar em torno de 45 ou 46. Foi considerado aqui 46. Professor, se eu estiver fazendo uma prova e eu por acaso colocar 45, não vai estar errado, porque nós temos um percentual de erro. Isso é igual em eleição, gente, é mais ou menos 2. 2 para cima ou 2 para baixo, você está no limite do seu erro. E terceiro, vamos voltar aqui, 20, como já foi falado aqui em cima, né? 20. Então eu vou lá no 20, tá? E traço a minha curva aqui, que vai dar em torno mais ou menos de 27, tá? 27. 20 aqui, para chegar no 30, tá faltando uns 3 aqui, 27. Volta a insistir. Deu 26? Tá certo, não tá errado. Você pode considerar esses valores aí também. Feito isso, calculado, né, o HM, o HN e o H20,
nós temos agora determinar os valores de K. Tá? Nós temos aqui a tabela aqui, ó, que ela te dá valores de K, né? A base, o revestimento concreto bituminoso, nós já vamos utilizar, que é 2, né? Então, ó, passo muito importante nesse dimensionamento é a escolha do coeficiente equivalente estrutural, pois a espessura fornecida pelo ábaco acima é dada em termos de material com K igual a 1. Por que K igual a 1? Porque aqui é considerado camadas granulares. Foi determinado que é cascalho, mistura de cascalho, de seixo. Então, foi considerado camadas que o K é 1. Em razão disso, a gente vai sempre multiplicar o coeficiente equivalência estrutural, que é o K, correspondente à camada da sua espessura. Então, ó, já que nós temos essa informação acerca do tipo de revestimento, de acordo com a tabela acima, o K do revestimento bituminoso será 2. No entanto, não possuímos informações a respeito da natureza dos materiais das camadas, mas como isso eu falei, base, subbase, reforço, a gente vai considerar como um material granular, então o K é igual a 1, igual está considerado aqui. Logo, então, gente, ó, o KR, que é de revestimento do concreto bituminoso, é igual a 2. O de base é 1, o de subbase é 1, o de reforço também 1. Ok? Fácil, né, gente? Tá? Se vocês seguirem os passos aí, quando a hora que vocês forem fazer a tarefa, vai ser muito legal. O cálculo das espessuras. Como é que a gente vai calcular a espessura? A gente tem que determinar a espessura, né? A espessura da camada. Então, ó, o cálculo da espessura das camadas, ele é feito de maneira bem simples por meio das equações que é dados abaixo, tá? E sempre a gente começa pela ordem que as equações estão colocadas, usando a espessura mínima de revestimento encontrada no passo 2. Vale lembrar como nessa situação, o N é maior que 10 a sétima, ao se utilizarem na equação, eu não falei isso, a gente deve usar um fator de segurança de 1,2, multiplicando a espessura de proteção da subbase. A maioria dos engenheiros utilizam essa acima do N, quando for 10 a sétimo, a gente utiliza esse fator de segurança por causa das espessuras, tá? Então vai aí mais uma informação, talvez eu não tenha dado na aula anterior. Então, ó, a primeira equação que nós temos aqui, ó, é R do revestimento, KR mais B de base, mais o coeficiente estrutural de base, que é maior ou igual ao H20 vezes 1,2. Esse 1,2 é o fator de segurança. Feito isso, passamos o R, que é 10, né? Nós calculamos aí, vezes 2, que nós calculamos que o KR é 2, tá? 10, gente, de 10 centímetros. 2 foi o coeficiente estrutural de acordo com a tabela da tabela 2. O B, a gente não sabe quanto que é o B. Vezes 1, que é vezes 1 aqui, tá? Maior ou igual a 27. Lembra que a base deu 27 vezes 1,2. Somando tudo isso aqui, a base deu maior ou igual a 12,4. Porém, gente, a gente deve adotar o valor de 15 centímetros, tá? De 15 centímetros para a base, que é o suficiente para
a espessura mínima de um pavimento é 10 centímetros. Mas, como ela deu 12,4, é o suficiente para a gente jogar 15 centímetros. Tá? Vamos para a segunda inequação. RKR mais BKB mais o H20 vezes o KS, que é da subbase, que é maior ou igual a H9. Aqui, gente, nós não temos o fator de segurança, porque nós já de proteção que nós já utilizamos na base. Então, ó, fazendo essa equação, 10 vezes 2 mais 15, não é mais 12,4, 15 vezes 1, mais H20, que a gente vai determinar, vezes 1, né? Em relação a isso aqui, maior ou igual a 46 que nós determinamos lá no ábaco, tá? Então, ó, H20 é maior ou igual a 11 centímetros. Novamente, deu acima de 10, abaixo de 15, nós vamos adotar também 15 centímetros. E vamos fazer a final, né? RKR mais BKB mais H20 KS mais H9 mais KR é maior ou igual a H3. Substituindo os números aqui, tá certo? H9 é igual maior ou igual a 78, que nós também no ábaco. E aqui, portanto, gente, achamos o reforço de 28 centímetros. Nós já sabemos que a espessura máxima para compactação é de 20. Então, portanto, nós não podemos adotar essa configuração. Nesse caso, uma das várias alternativas possíveis será aumentar a espessura da base e subbase para 20. Então, nós vamos ter que recalcular novamente, tá? Para essa última aqui, ó, sendo a base e subbase como 20. Ok? Então, ó, substituindo a base e a subbase como 20, tá? Nós achamos que o reforço do subleito aí é 18 centímetros, tá? Se ela é 18, nós vamos adotar também 20 centímetros, tranquilo resultado. Então, ó, o resultado final do dimensionamento aí, ó, reforço 20, subbase 20, base 20 e aqui tá 70, tá? Esse H equivalente aqui, tá? É 78 centímetros. Ah, professor, mas se eu somar aqui, ó, 20 com 20, 40, 60, 70. Cadê os 8 centímetros? É que esses 78 centímetros é compactado. Ok, gente? Tá? Então, ó, esse foi o primeiro, tá? Exercício prático que eu gostaria de dar. O segundo exemplo prático 2, tá? Existem tabelas aqui grandes, tá? É um estudo geotécnico do subleito, um trecho de 1 km de estrada, e fornece os resultados constantes do boletim de sondagem, que foi dado em sala de aula, e do quadro resumo dos resultados de ensaios, que foram transcritos a seguir. Então, gente, nós temos aqui, ó, tá? Esse boletim de sondagem aqui, vocês podem perceber, posição centro, esquerda, direita, o furo, tá? Aqui a profundidade e aqui a classificação, que tipo de solo. Vocês já viram isso em mecânica de solo, né? Vocês podem notar aí que pela classificação o material é argiloso e silto argiloso, tá? Argiloso e silto argiloso, ok? Tá bom? O boletim de sondagem aqui, ele continua
também aqui desse lado. Feito isso, tá? Nós temos aqui o quadro resumo dos resultados de ensaios do subleito, tá? Depois vocês dão uma aumentada aí, tá, gente? Os estudos de uma jazida para subbase, cuja planta de situação consta da figura 4, vai aparecer aí. Ela forneceu os resultados constantes desse boletim de soldagem e também do quadro resumo, tá? Apresentados a seguir. Então, tem furo, 9 furos, tá? Com as profundidades e também com a classificação. Vocês podem notar aqui que o solo da classificação A24 é um solo mais fino, tá? É um solo areno argiloso, né? Tem aí uma certa porcentagem de até o máximo 26% de argila. A base que vai ser construída com produtos de britagem, no caso desse projeto, e ele pede para dimensionar o pavimento para um valor de N igual a 10 a 7. Então, gente, vamos lá. Aqui tem o CBR, tá? Da subbase. Então, qual é a solução? Tá? A solução é o seguinte. Nós vamos pegar aqui, ó. Eu coloquei até inclusive uma nota aqui, ó. Poderão ser dotados outros coeficientes desde que justificados, tá? Solo A6, tá? CBR. Então nós vamos pegar todos os solos A6, colocar nessa tabelinha aqui e determinar, tá, o desvio padrão e o X médio, o X mínimo, tá? E nós determinamos aqui que o X mínimo é 11, tá? E o solo A6 e o desvio padrão 1,98, o X médio igual a 12. O solo A67, tá? Nós achamos um X mínimo 4, um desvio padrão de 0,90 e um X médio também 4. Para o grau de compactação do subleito, né, nós vamos pegar todo o grau de compactação do trecho e colocar aqui, somar e fazer tudo também a estatística, tá certo? Gente, tem uma observação aí, o grau mínimo de compactação do subleito é 100. Vocês podem perceber aqui, ó, que teve um trecho que deu 99, mas como nós temos mais de 9 ensaios e deu mais de 100, o X mínimo, tá? Ele pode ser adotado. Para a jazida de subbase, foram feitos os mesmos processos de CBR, solo A24, nós achamos um X mínimo de 11 para um CBR de 24, ok? Aí, com base nos ensaios dos boletins, dos quadros resumos, na análise estatística, são apresentados na figura 5 o perfil longitudinal e as seções transversais do solo do subleito e na figura 6 o perfil do solo da jazida de subbase. Foi considerada as seções transversais do solo de subbase que será feito o dimensionamento do pavimento. Então, no caso aí, ó, a estaca 0, a situação mais desfavorável é no bordo esquerdo, onde se dispõe apenas de 20 centímetros de solo A6 com CBR 11. O revestimento será de concreto asfáltico 7,5, porque N é igual a 10 elevado a 7, e o coeficiente estrutural KR igual a 2. Então, a base tem um coeficiente estrutural de 1, a subbase também de 1, tendo em vista o solo A6, que é camada granular, tá? E o reforço aqui de 1. Então, ó, CBR de 11. Então, se você for lá na tabela,
aquela que foi feita no primeiro exercício, tá? Você vai determinar o H20, o H11, o H4 e o R você já determinou que é 7,5. Tá certo? Tá? Então, gente, vou voltar aqui um pouquinho, ó. 10 a sétima, você vai pegar aqui exatamente 10 a sétima aqui, ó, e vai se encontrar, tá certo? Vai se encontrar com os CBRs ali determinados, o HM, o HN e o H20. Ok? Então, ó, voltando aqui, tá? Se você pegar 10 a sétima lá, o H4 você vai dar 73, o H11 41 e o H20 27. Você vai fazer aquelas mesmas equações, tá? Como aqui, professor, mas aí não teve o coeficiente de reforço de segurança para a base. Não, porque foi aqui no limite de 10, não foi maior que 10 a 7. Então você não precisa colocar, multiplicar por 1,2, tá? Então basta você fazer as equações, né? E você vai determinar. Então a base aqui você vai achar 15, a subbase você vai achar 15 e o H11 você vai achar 28, que é o reforço. Então você não pode colocar 28 centímetros também. Então aí você vai colocar base e subbase para 20 e vai refazer as equações. Você colocando 20, você vai dar o H23. 23 pode? Pode, está uns 3 centímetros acima ainda, mas você tem condições de compactar ainda esses 3 centímetros. Ok? Na estaca 5, tá? A situação mais desfavorável no bordo esquerdo, onde você dispõe apenas de 30. Então você vai fazer todo o mesmo processo, tá? Vai jogar lá na tabela e você vai determinar as espessuras do trecho de 0 até de 5 até 10. E você vai fazer o mesmo processo da estaca 10 até a estaca 50, tá? Calculando para a estaca 0. Então, ó, aqui é o seguinte: quando se tem as espessuras em todas as estacas, onde foi levantada uma seção transversal de solos, o problema agora é adotar uma variação de espessura do lado da segurança, tendo em vista as condições do canteiro de obra. Então, portanto, gente, ó, de 0 a 5, meu revestimento vai ser 7,5, de 5 a 10, 7,5, de 10 a 50, 7,5. A base vai ser 15, 15, 15, a subbase 23, 15, 15, tá? Professor, faltou o subleito. Não, subleito foi determinado, como vocês viram aí, 20. Qualquer dúvida, gente, tá? Qualquer dúvida, tô à disposição de vocês, tá? Pode entrar em contato comigo, que eu posso tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Um bom dia a todos, espero que tenham gostado. A tarefa, eu vou dar uma tarefa semelhante, eu espero que, na medida que vocês façam essa tarefa, tendo dúvida, possa entrar em contato comigo. Até mais para todos.